Olá! Ontem o Dr. Roque Savioli falou de hipertensão para nós mulheres, que era realmente algo que nós deveríamos controlar. E assim como a gente brinca e diz que até os 40 a mulher tem que ter o seu ginecologista, a partir dos 40 ela também tem que ter um cardiologista para chamar de seu. Até achei essa frase muito bacana. E eu fiz umas perguntinhas nas minhas caixinhas das mídias sociais, vocês fizeram várias perguntas, então sempre vai acontecer e você não precisa esperar eu estar perguntando, você pode mandar mensagem querendo alguma... Aí no e-mail, tá vendo? Também tem esse e-mail que você pode mandar para nós aqui da produção, tá? E Dr. Roque, fala da hipertensão. O que acontece? É pressão alta? Hipertensão é a mesma coisa? Por que nós mulheres às vezes temos uma consequência maior dessa hipertensão numa doença cardiovascular, talvez até do que os homens? Hipertensão ou pressão alta, né? Uhum. É a elevação da pressão arterial que acontece no corpo. E a grande maioria das vezes a pessoa não sente absolutamente nada. Por isso que ela tem um codinome que chama-se assassina silenciosa. Porque às vezes o primeiro sintoma já pode ser uma complicação, pode ser um AVC, pode ser um infarto, pode ser uma complicação maior, ou até a morte. Então, hipertensão é uma doença silenciosa e principalmente ela é a causa principal de AVC em mulher. E nós mulheres, então, AVC, que é o acidente vascular cerebral, que o grande problema do AVC são as sequelas. O AVC é o principal responsável pelas sequelas que tem em casa. Imagine, a pessoa tem um AVC, fica paralisada do lado direito, não consegue andar, não consegue comer, então precisa de um cuidador, né? Quer dizer, é um transtorno todo que pode ser evitado. Uhum. Porque o grande problema da hipertensão é porque não sentem nada, aí não tomam remédio, a adesão medicamentosa é baixíssima. Tá? Você veja só, no Canadá, que é um país do outro mundo, né, do primeiro mundo, é 60% de adesão medicamentosa. Imagine aqui no Brasil. Gente, quer dizer, a pessoa recebe o diagnóstico, descobrem o problema, recebe o remédio. De graça ainda por cima, e de 100 pessoas, 60... E aqui no Brasil é muito mais frequente. E você veja só, por exemplo, hoje a gente tem a farmácia popular, que eles dão gratuitamente os remédios para hipertensão e para diabetes. Quer dizer, o sujeito sai do consultório com uma receita que vai na farmácia, pega de graça, sim, só que não toma. Doutor, eu só vou tomar o remédio, isso é comum demais. Doutor, eu só vou tomar o remédio quando a minha pressão subir. Mas como é que ela vai saber? E agora com esses aparelhinhos Nossa, em casa... Aí é o problema, porque aí fica medindo pressão a 3, 4, 5 vezes por dia. E deixa todo mundo doido. Exato. E, primeiro, uma coisa que eu vejo assim, quando alguém tem... o Dr. Roque pede para trazer no consultório para conferir se o aparelho está de acordo com o aparelho dele. Porque também tem esse detalhe, tem detalhe. A pressão muda durante o dia. Porque a pressão depende de emoção, depende do exercício. Claro, você imagina a pressão arterial como se fosse o motor de um carro. Uhum. Tá, se você está numa ladeira, a pressão do motor aumenta, claro. Óbvio. Então veja só, a pessoa está excitada, está nervosa, está emocionada, levou um susto, vai medir a pressão, sobe. Você está com dor de cabeça por conta da parte cervical, por causa das costas, sabe? Dor de cabeça, vai medir a pressão alta, aí vai dizer assim, não, a pressão está alta, a dor de cabeça é por causa da pressão alta. Não é. A dor de cabeça, quando é responsável para levar aumento da pressão, quando você tem uma cefaleia por aumento de pressão arterial, é grave isso aí. Você tem que ir correndo para o pronto-socorro. Mas que grande maioria das vezes, a dor de cabeça é tensional, é aqui do pescoço, tem gente que dorme mal, ou também o estresse que carrega o mundo nas costas. Né? Então a grande maioria dos problemas se resolve com o lado emocional. Então agora, veja só, não tem sentido uma pessoa chegar, por exemplo, chega no meu consultório,
tomando 4 remédios de pressão, 4 tipos de remédio. A pressão alta não vai, chama-se hipertensão de difícil controle. Não existe. Sabe por que não existe? Eu pergunto para a pessoa, escuta, como é que é a sua alimentação? Ah, doutor, eu não como sal. Só que 11% do sal vem da comida. O resto vem de ultraprocessado. Então você pergunta para a pessoa, não, eu juro que eu não como sal, não ponho saleiro, não ponho sal, ponho o bendito do sal rosa, que é uma grande bobagem, né? Sal rosa, sal de gente, sal é sal. Sal marinho, sal de Himalaia. Isso tudo é bobagem, tudo tem cloreto de sódio, é igual. Sobe a pressão do mesmo jeito. E um detalhe, mesmo em alimentos doces, quando tem você vai sal. olhar o rótulo, tem sódio. Então, isso conta. Então veja só, então esse senhor tomava 4 remédios de pressão. A pressão não abaixava. Por quê? Ah, mas ele jurava que não comia sal. Aí eu não aguentei, mandei medir a quantidade de sódio da urina de 24 horas. Estava alta. Claro que ele comia, ele não sabia. O macarrão lá, o tal do macarrão instantâneo, que as pessoas de idade adoram comer. Aquilo tem sal pra caramba, tem açúcar pra caramba, não é? Gente, eu lembro que eu fiz uma pauta no Mais Saúde bem lá no começo. E eu coloquei, simplesmente, tem uma tragédia de gordura e açúcar no macarrão em si. Aí quando você vai analisar o saquinho do tempero, aí coloca mais uma salsicha lá dentro, você já alcançou o limite de sódio do dia. Um saquinho daquele e uma salsicha. E fica todo mundo procurando solução milagrosa para tratar a pressão. Ah, eu não quero depender de remédio. É pergunta que quer dizer, isso para mim é um orgulho. Esse é o encardido que fala para a pessoa. Eu vou depender de remédio? Eu não vou tomar remédio. Ah, vou procurar uma erva milagrosa aí. Aí fica atrás dessas bobagens todas que tem por aí pela internet e deixa de tomar medicamento que o seu médico deu. Tá, tudo bem, o remédio é importantíssimo, mas só o remédio não adianta. Se você fica sedentário, se você não sai, não faz exercício, se você come errado, não adianta. Se não faz alguma coisa para modular o seu estresse, que o estresse é uma coisa muito importante, e aí entra o lado espiritual importantíssimo, a oração do terço, que equilibra a respiração. Sem dúvida alguma. E uma alguma. série de outras coisas que o terço é uma ferramenta poderosa, tanto do ponto de vista físico, que a gente tem comprovação científica disso, e indiscutivelmente do ponto de vista espiritual, né? Que sem dúvida alguma, quando você medita a vida de Jesus durante o rosário, né? Você está vivendo aquilo ali. Então é uma forma de meditação cristã, que é que a gente pode fazer. Exato. Não é verdade? Exato. Então isso vai ajudar você. Então o lado físico, o lado mental, o lado espiritual. Então, gente, é isso que a gente queria conversar hoje, porque realmente é triste a gente saber que nós mulheres, por não sabermos que estamos com uma pressão alta, porque também tem o seguinte, mulher, até a idade fértil, ela vai ao seu ginecologista, mas depois parece que dá um branco e não quer ir mais. Assim como religiosas, hein? E pessoal de comunidade, gente, tem que ir ao ginecologista todos os anos, tá? Não é porque não tem uma atividade sexual, assim, uma situação sexual ativa que você vai deixar de ir ao ginecologista. E, consequentemente, o ginecologista vai ver se você está ou não com a pressão adequada. E assim, é se cuidar, né, amor? Sem dúvida. É importante, você é o templo do Espírito Santo. Você imaginar, a partir do momento que você entende e acredita que a gente tem em nós, usamos um corpo que tem o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, você tem que cuidar muito bem desse corpo, senão você vai ser cobrado. Pois é. Não é? É, exatamente, tá lá, hein? Gente, um beijo enorme. Eu sei que você está cozinhando, então maneira no sal e presta bem atenção quando você comprar alguma coisa, se comprar industrializada, dá uma olhada no sódio, tá bom? Obrigada, meu amor. E até o próximo Mais Saúde.